santo nome nesta noite. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Oh, santo, santo é o teu nome. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso
apaixonado e o meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso em Ele me ama, 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 Ele me ama. E eu quero meditar com os irmãos sobre alguma coisa que Deus tem colocado ao meu coração. Não dá para falar sobre tudo, o tempo não nos permite, mas alguma coisa do que está aqui a gente vai meditar nessa noite. Esse texto ele é muito rico. É uma história conhecida sobre Eliseu, sucessor de Elias, profeta de Israel, e um milagre por ele realizado no Jordão. Começa assim: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. E respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou uma madeira, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então o homem de Deus, o homem estendeu a mão e o tomou. Amém. Queridos, esse texto ele é muito rico, como eu já havia dito, e dentre as mensagens, a riqueza de mensagens que ele nos traz, ele fala sobre planos, projetos, sonhos de expansão. E esses homens que aqui estavam reunidos na escola de profetas, eles tinham um desejo de expansão. Eles queriam que o local fosse ampliado. E quem acompanha os nossos ensinamentos, observa que quando as pessoas recorriam a Jesus ou recorriam a Deus, elas tinham uma informação de contrapartida que as fazia entender que Deus já havia lhe dado tudo o que elas precisavam. Esses homens apresentaram o seu projeto para o profeta. E o profeta era o porta-voz de Deus. Quando eles apresentam para o profeta o seu plano, o que o profeta diz para eles? Ide. Ou seja, o profeta estava dizendo: vai, já está dado, já está liberado, já é com vocês. E eles ainda inseguros falam: te serves de ir conosco? Ele falou: eu estou com vocês, eu vou com vocês. É a mesma proposta que Deus nos faz. Quando nós apresentamos algum projeto para Deus, e esse projeto não é algo que atrapalha o desenvolvimento da obra de Deus, do projeto de Deus na nossa vida, Deus sempre nos responde da mesma maneira: faça, ide, amplie, construa, e não se preocupa, eu vou estar com você. E esses homens então começaram a construir. E para construir eles tinham que usar ferramentas. E começaram então utilizando o machado. Muitos deles aqui, machado era emprestado. Machado naquela época era uma ferramenta caríssima. Não é todo mundo que tinha um machado e podia comprar. Então eles começaram a cortar as árvores para começar o projeto. Mas
No meio do trabalho, a Bíblia conta que um machado se soltou do cabo e o ferro caiu na água e afundou. Quando ele cai na água e afunda, a pessoa que estava usando o machado fica desesperado, porque ele tinha que prestar contas para o dono do machado. Ele disse: meu senhor, era emprestado. E eu vou ter que prestar conta disso. Quando nós queremos criar um projeto, irmãos, como filhos e filhas de Deus, o primeiro local que a gente cria o projeto é no mundo espiritual. Qualquer expansão legítima, verdadeira, que nós temos, ela começa no mundo espiritual. É no mundo espiritual que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, se você quer ser bem-sucedido, construa no mundo espiritual. E quando você constrói no mundo espiritual, o mundo material, no Kairos, que é o tempo de Deus, faz acontecer. É o tempo oportuno, ele faz acontecer. E como é que a gente faz para construir no mundo espiritual? Primeiro, a gente constrói com a nossa mente. Tudo que o homem construiu surgiu de uma ideia. Não tem como ser diferente disso. Quem construiu esse templo que está aqui, primeiro teve uma ideia. Quem construiu o aparelho que a gente está usando, primeiro teve uma ideia. Então, o primeiro local onde o seu projeto precisa nascer é na sua mente. Você deve imaginá-lo. E depois você tem que lançar essa semente no mundo espiritual. Precisa da autorização de Deus. Mas a autorização de Deus aqui está dada. Ele diz: tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo que já receberam, será feito. Então você lança o seu projeto no mundo espiritual como uma semente. Primeiro, cria ele na sua mente. Ele não pode estar em desacordo com os propósitos de Deus. Por quê? O grande projeto de Deus foi transformar você em filho dele. E o filho de Deus se comporta como filho, pensa como filho, anda como filho, fala como filho, vive como um filho. Se aquilo que você está planejando te desliga da conexão do reino de Deus, te tira do papel de filho, não é de Deus. Pastor, eu estava aqui criando na minha mente uma quantia em dinheiro para eu pagar umas continhas. 10 milhões de dólares. É porque eu pensei que vai pagar as contas e sobrar um bocado. Igual o azeite da viúva. Igual a multiplicação dos peixes e dos pães. E Deus faz dessa forma. Só que, se ser portador de um valor de 10 milhões de dólares atrapalha a sua posição de filho de Deus, o seu projeto está indo para um lado e o projeto de Deus está vindo para o outro. Adivinha qual que não vai se concretizar? Porque a vontade de Deus para você é melhor do que a sua. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de fazer o bem. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Você vê até onde os seus olhos alcançam, mas eu vejo passado, presente e futuro como uma coisa só. Ele é o Senhor. Mas se o seu projeto não desafia o projeto de Deus, primeiro você cria ele na sua mente. Para lançar ele para o mundo espiritual, aqui que está o segredo. Você tem que sentir no seu coração como se o seu projeto já estivesse realizado. Jesus ensinou a fazer isso. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo que já receberam. Quem crê que já recebeu, não pede, agradece. Então você consegue lançar a semente no mundo espiritual
se você conseguir colocar o seu coração, ou o seu afeto, o seu sentimento, numa frequência de quem já recebeu. Quem já recebeu está triste com o que recebeu? Não, está feliz. Então, alegria é um dos sinais de que você recebeu. Quem já recebeu está preocupado? Não, ele está tranquilo. Então, paz é um sinal de quem já recebeu. Quando você começa a pensar no seu projeto e em oração, você começa a agradecer por ele, você está plantando no mundo espiritual a ideia de que você já possui. Se você lança no mundo espiritual pedindo para que Deus te dê, você está afirmando que não tem. Porque o mundo espiritual, ele não é temporal, ele é atemporal. Não existe passado, presente e futuro. Por isso que Jesus se apresenta já ressurreto no mundo espiritual, dizendo: eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Não tem separação. Então, quando você ora agora, dizendo: Senhor, eu quero ter, o que você está transmitindo para o mundo espiritual é a ideia de que você não possui. Mas quando você cria na sua mente e começa a agradecer a Deus pelo aquilo que você já determinou, crendo que já recebeu, se comportando como quem já recebeu, o que você está emitindo, semeando no mundo espiritual é: eu já tenho. E tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Está entendendo? Você precisa, então, construir com o seu pensamento e com o seu coração. Tem gente que constrói com o pensamento, aí ele fala, mas o coração não está pensando igual. O coração não está sentindo da mesma maneira. Então ele pensa que a palavra que ele está emitindo está tocando o mundo espiritual, mas não está. A palavra que toca o mundo espiritual é aquela que sai do coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, se para construir um projeto era necessário ferramentas como o machado, para construir qualquer coisa no mundo espiritual, nós também precisamos de ferramenta. E as ferramentas do mundo espiritual são ferramentas espirituais. E as ferramentas espirituais, assim como aquele machado, não são nossas, elas são emprestadas. Primeira ferramenta que a gente precisa ter é a presença do Espírito Santo na nossa vida. A presença do Espírito Santo enchendo o vaso de azeite. Sem essa ferramenta, você não consegue se entender, se enxergar, se ver como filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, você tem que mudar a sua mente, mudar o seu comportamento e se comportar como filho. Receber Jesus na sua mente e passar a ter mente de Cristo. O que é mente de Cristo? Mente de filho. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu faço, eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso só é verdade para mim se o Espírito Santo estiver habitando em mim, porque a Bíblia diz que é Ele que testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então não é meu pensamento que testifica. Meu pensamento cria que eu sou filho de Deus porque eu creio pela fé. Mas é o Espírito Santo que homologa. Quando você diz, eu sou filho, o Espírito Santo diz, é verdade. Quando você declara no mundo espiritual, na frente dos anjos, na frente dos demônios, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo que se move em você está dizendo, é verdade. E o mundo espiritual enxerga o Espírito Santo em você. Ele é o selo da promessa. Ele é o testamento de que realmente é verídico. Ele é a prova de que é verdade, de que o Espírito Santo te convence, testifica no seu espírito
que você é filho de Deus. E às vezes a gente perde essa ferramenta. Porque tem coisas que a Bíblia nos diz que afastam o Espírito Santo. Se afastar o Espírito Santo de nós, nossa própria mente não crê na nossa conversão em filho de Deus. A gente põe dúvida. A gente fica com dúvida. Se não for o Espírito Santo em nós, e um dos versículos que eu acho mais terríveis na Bíblia é quando Saul perde a presença do Espírito Santo na vida dele. Porque a Bíblia fala assim: e não sabia ele que o Espírito Santo havia se retirado dele. Que a coisa mais terrível do que essa? O Espírito Santo se retira de você e você nem sequer percebe. Você pensa que está com ele, que está cheio dele, que está ligado nele, e não está. Você pensar que é e não é, pensar que tem e não tem. E a única coisa que separa o Espírito Santo de nós é pecado. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, e o Espírito Santo é Deus. Ele é a restauração da parte que foi soprada sobre nós e que nos liga novamente a Deus. Então ele é Deus agindo em nós. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. E como tal, ele pode se afastar à medida que nós entramos onde ele não entra. Falamos o que ele não fala. Conversamos sobre o que ele não conversa. Automaticamente nós vamos afastando. Uma outra forma que a gente tem de perder o machado é deixando de zelar por ele. Deus descia na viração do dia lá no Éden para conversar com Adão. E você acha que ele ia lá para conversar com Adão por quê? Porque ele sabia que a partícula divina que existia dentro de Adão, que Deus soprou sobre Adão quando o criou, precisava ser reabastecida através do contato com a fonte. E o Espírito Santo está em nós, restaurando em nós essa partícula divina. Então é necessário que nós tenhamos diariamente, não é uma vez por semana, diariamente um contato, uma ligação com o Espírito Santo. Uma ligação com Deus novamente. E isso vai abastecendo em nós. Quando você deixa de tirar um tempo para ter comunhão com Deus, você está deixando de cuidar do seu machado. E às vezes a gente pensa que comunhão com Deus é trabalhar, é ativismo. Tem gente que trabalha tanto na obra de Deus que não tem tempo de ter comunhão com Deus. Chega na igreja trabalhando, sai da igreja, o último que sai trabalhando, mas ele não tem tempo de olhar olho no olho, de conversar ou de simplesmente contemplar a presença dele. E é isso que nos alimenta, não é o que você faz para Deus, é quem Deus é para você. Se nós não fizermos isso diariamente, nosso machado está deixando de ser manutenido. E ele vai cair na água e vai afundar. Outra ferramenta que vem junto com o Espírito Santo são os dons do Espírito. Frutos do Espírito, dons do Espírito. Então, se o Espírito Santo não estiver em nós, como vai produzir o fruto? Se o Espírito Santo não estiver em nós, como se manifestarão os dons? E às vezes a gente entra na vibração do problema. Tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, tanta coisa para dar conta. E a gente vai andando e não vai vigiando, e quando você vê, você está totalmente conectado nas coisas que são da terra. Não é errado você se conectar nas coisas que são daqui, enquanto você estiver vivendo aqui. O problema é você viver só nisso.
Você se conecta com as coisas que são daqui. Sabe o que as coisas que são daqui às vezes te traz? Às vezes te traz alegria, mas muitas vezes te traz tristeza. Às vezes as coisas que são daqui te traz uma frequência contrária à frequência da fé, contrária à frequência do reino. O reino de Deus é uma frequência de amor, paz e gozo no Espírito. Quando você não está nessa frequência, você não está na frequência do reino. E quanta coisa aconteceu no seu dia para te tirar desse lugar, para te tirar dessa posição. Sabe por quê? O machado estava cortando árvores. E dentro da simbologia bíblica, em muitos lugares, árvore simboliza humanidade, pessoas. E você lidar com pessoas, criando algo no mundo espiritual, lidando com pessoas, muitas vezes é o grande motivo da sua frequência cair, da sua desconexão do reino. Porque pessoas te aborrecem. Porque pessoas te ofendem. Porque pessoas te maltratam. Pessoas traem. Pessoas são ingratas. Geralmente você considera alguém em uma escala no seu nível de consideração e você acredita que por você colocar aquela pessoa no topo da lista, aquela pessoa também te coloca no topo da lista. E às vezes não é. Às vezes para ela você está no meio ou até no final. E você cria uma expectativa que não é correspondida e a partir daí, frustrações. Lidar com a humanidade é tirar muitas das vezes a gente da frequência do reino. Quem aqui já teve aborrecimento com a família? Sabe aquela tia, aquele tio que aparece lá de vez em quando e que quando liga você já sabe que é ó céus, ó lua, ó azar, ninguém gosta de mim. E aquele grupo, depois que criaram o grupo da família no WhatsApp, aquela pessoa que você só via uma vez por ano, no Natal, está ali todo dia. Aí fulano faz um comentário que o ciclano não gostou e o outro lá não deixa barato, se dói pelo outro e manda outra mensagem, aí o outro manda outra, o outro manda outra. Tem grupo que é confusão da hora que acorda até na hora que deita. Primeira palavra, bom dia. Segunda, confusão. E aí a gente vai entrando na frequência, não é isso? Oh meu Deus, olha só o que a tia fulana falou aqui. Será que ela não viu não? Será que ela não percebeu não? Eu vi até uma postagem do pessoal colocando assim, nas redes sociais. Está proibida a entrada de parentes aqui em casa, exceto a tia fulana, exceto ela. Tem hora que fica assim, gente. E sabe qual que dói mais? Aquela que vem da onde você menos espera. Se fosse o tio fulano falando isso, eu até esperaria. Mas a fulana tira a gente da frequência. Quer um grupo diferente desse? Mas que também te tira da frequência? Grupo de trabalho. Tem grupo de trabalho que parece opressão maligna o negócio. É uma reclamação. Um critica o outro, um critica o outro, um critica o outro, um critica o outro. Aí quando não dá para falar no grupo, eu vou chamar no privado. Porque você leu alguma coisa no grupo, te envenenou. Depois que te envenenou, aí você chama no privado quem você tem mais intimidade e passa o veneno adiante. Você viu lá no grupo? O que ela falou? Ah, não, mas isso não vai ficar assim não. Eu vou esfregar a cara dela no chapisco. Vai nada. É só para destilar o veneno. Quer ver outro grupo?
grupo de amigos. O lugar para ter ciúme é grupo de amigo. Ciúme que não tem entre marido e mulher tem no grupo de amigo. É assim ou não é? Ué, fulano saiu com fulano, você viu, postou foto lá, não me chamaram não. Mas também morreu para mim. Morreu, quero nem saber mais. Não quer saber, mas passa 30 dias comentando com os outros. Qual é o problema de tudo isso? Humanidade. Lidar com a humanidade faz a gente descer da graça, é ou não é? Jesus falou, geração incrédula, até quando eu vos suportarei? Até quando estarei convosco? Jesus. Então não é fácil, irmão. Não é fácil lidar com a humanidade. Mas se você tem projetos, envolve pessoas, não tem jeito. E aí se você não vigia, você fica na frequência que não é o reino de Deus. E aí você não está plantando o seu projeto no reino. Quando a Bíblia fala vigia e ora, ela fala primeiro o quê? Vigia. Depois ora. Por que é vigiar? Você pensa, eu vou vigiar com Satanás, que Satanás quer me dar uma pernada. E é verdade. E ele não brinca de te dar pernada não. Quando ele vem para te derrubar, ele vem para roubar, matar e destruir. E ele não brinca de fazer isso. Mas sabe como é que Satanás chega? Ele te observa. E ele vê na hora que você sai da frequência da graça. Ele tenta te tirar da frequência da graça. Jesus estava lá cheio de Deus. Acabou de ser cheio do Espírito Santo, tinha ido para o deserto, jejum de 40 dias, estava fogo puro. Aparece Satanás e observando. O que ele está? Ele está com fome, né? Deixa comigo. Aí, se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Satanás, ele tenta te tirar da frequência do reino. E ele vai criar situações, ou ele vai tirar proveito de situações que as próprias pessoas criam. Mas é importante que você vigie. Quando você estiver sentindo alguma coisa estranha ao reino, ou seja, paz, alegria, gozo, estranho a isso, vigia. Tem frequência que parece boa e não é. Tristeza não é bom. Então, se vem alguém para entristecer, vigia. Você não tem como impedir que a pessoa venha e fale, mas deixar que aquilo faça morada no seu coração é contigo. Raiva, alguém fala alguma coisa lá no grupo, te deixou com raiva? Deixa passar, dá lugar à ira, deixa ela passar, não se retenha não. Agora, tem outro lado que parece bom e não é. Orgulho. A pessoa vem e te enche. Ai, fulano, você é maravilhoso. Aí você, vou ficar feliz. Se você fica feliz, foi positivo. Mas se você se encheu de orgulho são 175 Hz de frequência. Orgulho é a frequência de Satanás. O que tirou Satanás do céu foi isso. Ele estava numa posição que ele deixou o orgulho entrar no seu coração. E quando o orgulho entrou no coração dele, o que ele pensou? Eu sou bom mesmo. Aliás, eu podia até sentar junto com Deus ali no trono. Ele pensou no seu coração ser igual a Deus. Quando Judas vai trair Jesus, Jesus molha o pão no vinho e entrega para ele. É assim ou não é? Sabe o que significava isso na época? Honraria. A quem você entregasse o pão embebido no vinho, era um sinal de honra. Então, num banquete, você fazia isso para homenagear alguém. Ao passo que quem lavava os pés era o menor da casa. Jesus lavou os pés para dizer, eu sou o menor. E ele pega a honraria e entrega para Judas.
E Judas não fica alegre. Judas fica orgulhoso. Ele era melhor do que todo mundo ali. Quando Judas fica orgulhoso, ele entra na frequência de Satanás. Aí a Bíblia diz que naquele momento Satanás se apoderou dele. Se apoderou em que sentido? Ele ficou possesso, aí ele foi lá e traiu Jesus. Depois Satanás saiu e falou: agora você se vira aí. Aí ele: eu não sei o que eu fiz sem pensar, eu estava possuído. Não, ele estava na mesma frequência de Satanás. A frequência de Satanás se apoderou dele. E ele conscientemente, vibrando igualzinho Satanás, fez o mesmo que Satanás que fez. O orgulho tomou conta de si. Então, cuidado com muito elogio. Cuidado com aquilo que te ensoberbece. Porque pode parecer bom, mas pode ser cilada. Se o elogio faz bem ou faz mal, depende de quem recebe. Tem gente que não pode receber elogio. Porque se receber um elogio, tem gente que não pode receber dinheiro, porque se receber dinheiro, passa em cima de todo mundo. Então, existe uma frequência que nos desconecta do reino. Orgulho, soberba, raiva. E todo mundo que está aqui dentro, que é ser humano, que é a árvore, está sujeito a isso. Nenhum de nós está livre disso. Por isso que a gente tem que vigiar. O que eu estou sentindo agora? Faz esse teste aí com você. O que você está sentindo agora? Está vendo como a gente não presta atenção no que a gente está sentindo? A gente sente sem se dar conta. Só que aquilo que você está sentindo está sendo transmitido. Está indo para o mundo espiritual. Aí a gente faz o quê? Opa, esse pensamento não é meu, esse sentimento não é meu, isso não é para mim, eu sou filho de Deus, então deixa eu voltar para a frequência do reino. Aí você fica em paz, entra na presença de Deus, não faz nada, só contempla Jeová sentado no trono. E deixa a glória dele começar a tomar conta de você. E aí quando ele te encher, o que está em você transborda e de você passa para o ambiente. E é nessas condições, somente nessas condições, que aquilo que você projeta vai se materializar. A grande lição do machado é que você não pode perder, por causa da humanidade com a qual você lida, a sua ferramenta de construção no reino de Deus. Porque tem muita gente que começou uma obra e não conseguiu acabar, porque o machado se perdeu no meio do caminho. Mas quando Deus nos alerta, é porque Ele está lançando o madeiro sobre as águas. E nessa noite Ele vai fazer o seu machado flutuar novamente. Só preciso que você aponte para Jesus aonde foi que ele caiu. Vamos ficar de pé então? Vamos orar? Feche os seus olhos agora. Eu vou pedir os intercessores que já podem se movimentar pelo salão, fiquem à vontade, para interceder. Eu quero que você que está aqui para receber de Deus, feche os seus olhos. Eu não sei em que momento do dia, da semana, do mês ou do ano, você perdeu o seu machado. Mas foi aquele exato momento em que algo te tirou da frequência do reino. E é necessário que você mostre para Deus aonde foi que caiu. Então, com a sua mente, eu quero que você volte na sua memória, no lugar, na hora, no instante, como se você pudesse fazer uma viagem ao passado, e você fosse na hora de hoje,
ou no dia desse mês, ou no mês desse ano, ou no ano dessa vida, em que você sentiu que o machado caiu. Foi a partir daquele dia que você não conseguiu perdoar. Foi a partir daquele dia que você começou a se sentir um nada. Foi a partir daquela humilhação que você começou a duvidar de si mesmo. Foi a partir daquele fracasso, daquela falência, que você nunca mais conseguiu se erguer. Foi a partir daquela confusão de família que nunca mais você teve paz e comunhão. Foi a partir daquele conflito conjugal que você perdeu a sua casa, seus filhos. Foi a partir daquela confusão que você perdeu o seu ministério. Foi a partir daquela conversa no WhatsApp que você chutou o balde. Vai até esse lugar agora e mostra para Jesus: Senhor, foi naquele momento. Senhor, foi naquela hora. Foi naquele dia, foi com aquelas palavras. Foram com elas que eu perdi o meu machado. E agora Jesus, ele mostra para você um madeiro cortado da árvore. O madeiro onde ele mesmo foi crucificado. Ele está dizendo: o poder desse madeiro é o poder de te transformar em filho de Deus. Foi por causa desse madeiro que você não é mais quem você era. Mas por causa desse madeiro eu te coloquei assentado em lugares altos. Foi através desse madeiro que eu te dei lugar de filho de Deus e te reconciliei novamente. Portanto, se liga novamente na frequência do céu. E começa a ver o seu machado retornando. Ah, mas é só um milagre. O milagre faz o ferro flutuar sobre as águas. Começa a se enxergar exatamente na posição de onde você parou, porque é dali, de onde você caiu, que Deus vai te levantar para continuar a sua caminhada. Aqueles que presenciaram o machado caindo e afundando, aqueles que presenciaram sua vergonha, seu lamento, sua raiva, eles vão presenciar também a sua vitória. Porque o Senhor é o teu Pai. E a frequência do reino de Deus está liberada para você.